Bom, na semana passada, a reforma trabalhista foi aprovada pela Câmara, né? Isso já deu tanto no que falar. Agora a gente precisa esperar, porque ela precisa ser votada pelos senadores. Para quem não sabe, são 133 pontos de mudanças. Inclusive, no último dia 28, sexta-feira, teve a tal da greve, né? O protesto. E aí muita gente fica assim, mas o que é que está acontecendo? Então, como a reforma trabalhista vai impactar as nossas vidas? Isso a gente precisa entender. E para nos ajudar nesta missão, nesse desafio, é que a gente recebe hoje o Dr. Roberto Mohamed, que é advogado, pós-graduado em Direito Empresarial. Ele é mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é especialista em Previdência Social, Previdência Complementar e atua em diversas entidades de aposentados portuários, eletricitários, bancários. Tem escritório em São Paulo, no Rio, Brasília, Santos. Quanta coisa, hein? Que currículo maravilhoso. Seja muito bem-vindo, viu? Bem, claro. Obrigada por nos ajudar. Que a gente precisa entender, né? E eu ouvi bastante gente falando, poxa, mas tô fazendo greve e a gente não deveria estar trabalhando. Eu falava, mas você tá fazendo greve por quê? E as pessoas não sabiam muito responder. O que me surpreende, né? Porque se a gente quer protestar, a gente tem que saber o porquê é que a gente está protestando. E a gente também foi para as ruas, porque essa reforma também está sendo discutida, gerando muitas dúvidas. Nas ruas, nas esquinas, nos botequins, a nossa equipe foi para saber qual é a opinião das pessoas sobre essas mudanças. Então vamos acompanhar, tá bom, doutor? O que você acha da reforma trabalhista? Olha, eu acredito que durante vários tempos as coisas no Brasil elas estiveram erradas, só que assim não é colocando de novo a mão no bolso do povo que vai se resolver. Eu acho que tem que se resolver questões de salários bem mais altos, que são os salários dos nossos políticos. Né? Eu vejo necessidade em algumas coisas. Eu acho que algumas pessoas elas estão tentando se aproveitar disso para conseguir algo melhor para si próprio. Eu creio que qualquer coisa que fizer agora, pensando no futuro, eu acho que valeria a pena. Se os empregadores conseguirem negociar com os empregados, vai ser maravilhoso, mas eu acho que, infelizmente, quem vai pagar o pato sempre vai ser os trabalhadores. E você concorda com essa reforma? Sim, eu concordo. Não. Não, eu discordo completamente. Talvez a gente fique mais parecido com o mercado de trabalho norte-americano. Muita terceirização, muita flexibilização. Tem gente, por exemplo, lá que só sabe na semana quantas horas vai trabalhar, então ele não sabe quanto ele vai ganhar naquela semana. Então vai ser difícil. Você acha que podia ser diferente? Sim, acho. Acho que podia entrar num acordo muito melhor. Eu acho que a gente podia ir atrás dos nossos deveres. A gente, sei lá, concordo com o que as pessoas estão fazendo, indo atrás e tentando evitar esse tipo de coisa. Muito bem. O nosso papel aqui é ser o mais imparcial possível, é apresentar fatos e tentar esclarecer a dúvida da turma em casa. Uma coisa que fica clara pela posição das pessoas é que elas falaram que são contra ou a favor ou deram palpite e não sabem absolutamente do que estão falando. A reforma a gente tem que lembrar um contexto histórico. A nossa CLT, ela não nasceu de uma conquista dos trabalhadores. Ela foi feita por um ditador durante uma ditadura. Ela nasce no Estado Novo de Getúlio Vargas, que cria uma estrutura sindical que era interessante para aquela ditadura. Por isso o modelo dos nossos sindicatos é tão afastado da base dos trabalhadores e é praticamente um organismo à parte, que serve muito mais ao Estado do que aos trabalhadores. E isso eu estou falando de sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores também, a mesma coisa. O grande ponto positivo dessa reforma porque eles estão, quando a gente ouve chamada para greve geral, tal, isso é tudo feito pelas centrais sindicais e pelos sindicatos, que são os grandes perdedores com essa reforma. Não é o trabalhador. Por que eles vão perder? Porque vai acabar a contribuição sindical. Nós temos mais de 4 mil sindicatos no Brasil, Cláudio. Um país como a Alemanha, que é altamente industrializado, por exemplo, tem 25 sindicatos. Então, essa estrutura que é a herança da ditadura Vargas, do Estado Novo, criou um emprego fixo. Existem famílias que dominam os sindicatos há 30 anos, com salários milionários para a gente da família dela. E não é o trabalhador que é beneficiado com isso. Vai sobreviver? Vai. Os sindicatos que realmente trabalham com a sua categoria, defendendo a sua categoria. Mas vai ser sustentado pela mensalidade voluntária do trabalhador.
esquecem de dizer que esta reforma ela cria um mecanismo chamado Comissão de Trabalhadores, que são eleitos pelo voto direto dentro da própria empresa e gozam de estabilidade desde o lançamento da candidatura. Ou seja, as discussões não vão ser feitas mais num sindicato. Vamos dar um exemplo de uma categoria bastante conhecida, dos metalúrgicos. Quando você fala em metalúrgica, você está falando da Volkswagen, só que você está falando daquela empresa que faz parafuso que fica lá na periferia de Santo André. É o mesmo sindicato que negocia o acordo coletivo, focando na Volks o salário daquele cara que trabalha para uma empresa que tem 3 empregados. É lógico que você não tem a coisa resolvida da forma mais adequada. Quando a CLT foi feita, por exemplo, não existia home office. Ninguém trabalhava em casa. Hoje, você tem no Brasil um volume que ainda não tem um percentual muito claro de quantas pessoas são, porque muita gente trabalha na informalidade. Por quê? Porque a CLT não prevê o home office. Então, há o risco do empregador contratar um funcionário para trabalhar em casa e ter que pagar 10 horas extras por dia para ele. Por quê? Porque fica a cargo de cada juiz numa ação trabalhista definir as regras do home office, do trabalho em casa, do trabalho por produção. Uma outra coisa que o trabalhador brasileiro, principalmente no setor público, mas também ocorre no setor privado, parece que as pessoas têm raiva de produtividade. Falar em produtividade é falar palavrão. A reforma da CLT, das normas trabalhistas, ela possibilita que cada empresa, dentro das suas características, possa negociar com os seus empregados a forma de ganho de produtividade, como vai ser pago o salário variável, coisa que hoje é totalmente amarrada. A mesma regra que vale para o vendedor de sapato, vale para o engenheiro de uma empresa de alta tecnologia. Você não pode ter esse tratamento. Mas no Brasil fica aquele velho discurso de preocupação, direitos não podem ser tirados, quando na verdade a gente está falando de modernização de relações de trabalho. Mas toda essa gritaria não está vindo do trabalhador, está vindo de quem realmente está vendo a sua sobrevivência ameaçada. Toda essa estrutura sindical que começou na década de 30. Muito bem. Eu acho que ficou bem claro aí pra gente. Agora, então, em termos práticos, a gente já entendeu de onde que vem o interesse. O que muda por exemplo, trabalhador? Eu conheço muita gente, qualquer dono de empresa passa por isso e qualquer empregado passa por isso. Muitas vezes, tirar 30 dias de férias é muito. A lei hoje autoriza que você possa vender 10 dias para o empregador, recebendo por isso, e tirar 20 dias. Em alguns casos, ela autoriza dividir em 2 períodos, e aí você vende 5 dias de cada período, que vão dar os 10 dias e 20 que você realmente tira. Agora, está autorizado a tirar 3 períodos de 10. Se você pensar bem, 30 dias de afastamento do trabalho, muitas vezes, é excessivo, o trabalhador nem quer, quando chega no final ele está agoniado para voltar. E quando ele chega nesse momento, ele ficou afastado do serviço. 30 dias no mundo de hoje é muito tempo. Isso permite que a empresa hoje não fique mais fazendo aquele negócio, tira as férias no papel, depois você goza 10 dias aqui, 5 dias aqui. Não, vai ser tudo oficial. Vai poder fracionar em 10 dias. O que é ótimo, gente, isso dá flexibilidade, né? E tem gente que fala assim, não, mas só descansa depois que você já está 20 dias em casa. Você é balela. Eu trabalho há 35 anos. Eu nunca na minha vida inteira tirei 30 dias seguidos de férias. Eu nem sei o que é isso. E eu tô aqui com muita disposição, muita alegria e muito pique. Não gostaria de tirar 30 dias seguidos, né? Ainda mais num país que tem um número de feriados. A gente passou agora em abril 3 fins de semana seguidos com feriado. Você soma isso a 30 dias contínuos de férias, mais carnaval, recesso. O Brasil tem um número de dias úteis de produtividade muito pequeno. Isso acaba onerando a produção. É que, na verdade, eu acho que muitos trabalhadores ainda têm aquela visão de mocinho e vilão, né? O empregador é o vilão e ele é o mocinho. E, na verdade, não é assim. A relação moderna de trabalho hoje, ela é muito mais do que isso, né? E eu falo hoje, mas assim... Eu gosto sempre de voltar à Bíblia, porque é um livro tão antigo. Lá está escrito que é para a gente trabalhar com excelência como se fosse para o próprio Deus. Então, assim, essa relação tem que ser excelente, tem que ser transparente, tem que ser gostosa, né? Porque o empregador quer também a sua produtividade, quer você bem e feliz. No Brasil existe essa visão, na verdade é típica da América Latina.
essa visão do capital versus o trabalho. Não se tem a noção de que capital e trabalho não vivem um sem o outro. Não existe emprego se não houver investimento de capital. Não é o vilão, existe aquele que funciona e o que não funciona, como tem o trabalhador que gosta de trabalhar e o trabalhador que não gosta de trabalhar. Tanto que hoje o IBGE já trabalha com duas classificações para quem não tem emprego. O desempregado e o desocupado. O desocupado é aquele que não está procurando emprego, ele não quer ganhar, ou porque o Bolsa Família é suficiente, ou porque ele vive às custas de alguém, ou porque ele vive com a avó que é aposentada. Era preciso se adaptar. Você vê, nem para pesquisa nós tínhamos confiabilidade, porque confundia desempregado com desocupado. E você tinha índices muitas vezes muito altos de desemprego quando eram de pessoas que nunca trabalharam na vida. Uma outra coisa que muda, que eu acho que é relevante e que tem sido motivo de gritaria, é a questão de possibilitar que o intervalo para quem trabalha acima de 6 horas, por lei, todo mundo fala em 2 horas de almoço, mas na verdade a lei exige 1 hora de almoço. Se convenciona 2 horas para quem trabalha 8 horas para dar o espaço correto de 8 a 18. Mas o empregador é obrigado a dar 1 hora de almoço nessa jornada. Caso ele não dê, caso por qualquer motivo o empregador tivesse tirado, por exemplo, só meia hora de almoço, ele seria condenado a pagar isso como 1h30 a mais. O que a regra mudou? O empregador vai pagar só a meia hora que faltou. Uma outra coisa que muda é a extensão da jornada. Eu trabalho 8 horas por dia, vou poder trabalhar 12, sem hora extra, mas vou compensar nos dias trabalhados, porque eu vou ser obrigado a ter 36 horas de folga. Então você vai poder ter uma divisão, o trabalho adequado para cada função. Quer dizer, isso de forma oficial, porque na verdade na prática a gente vê que isso já acontece e aí a relação, ao invés de ficar transparente e clara, ela vai ficando obscura, complicada, é o empregado de um lado, o trabalhador do outro, numa relação que não é muitas vezes nem amistosa, né? O nosso grau de informalidade, Cláudia, é uma coisa impressionante, porque ele atinge até o trabalhador formal. Porque existe a informalidade total, que é o trabalhador que não é registrado, não tem contrato, não recebe por RPA, não tem proteção alguma. Mas existe aquele que muitas vezes é registrado, mas a hora extra é por fora, a folga é por fora, as férias é por fora. Quer dizer, mas por quê? Porque a legislação é tão amarrada que você obriga muitas vezes empregado e empregador, não é só o empregador, porque é vontade do empregado, negociarem as coisas na informalidade. Perde a Previdência, que não arrecada, perde o Estado, que não arrecada imposto, e perde todo mundo, porque essa estrutura é escondida, é marginal e não deveria ser. Ok. A gente vai passar para a parte prática, já as perguntas já chegaram, tem várias, eu volto aqui em alguns minutos. Se você ainda não mandou a sua, pode mandar no 011 9 50 45 18 40. Eu sei que tem muita gente que nesse momento está assim meio que protestando, mas pensa, para não agir pelo impulso, a gente tem que ser racional, a gente tem que se modernizar, a gente tem que gostar de clareza, isso é bom, relações transparentes, tá bom? Deixa eu continuar aqui com o Dr. Roberto Mohamed, agora vamos para as perguntas da turma em casa? A primeira delas vem da Ilza, ela é de Diadema, aqui em São Paulo. Ela fala, me desculpe, o assunto é reforma trabalhista e não aposentadoria. Errei. Espero que o programa leve o especialista para falar sobre aposentadoria. Bom, tem a ver um assunto com o outro? Tem, a gente já falou várias vezes disso aqui no programa. Sim. A reforma da Previdência, eu entendo que pela primeira vez se fez uma reforma casada, porque elas têm que acontecer. Mas a reforma previdenciária daria um programa inteiro para discutir, até porque o grande problema é que o governo tirou a parte essencial, porque o grande problema da Previdência é o serviço público, onde você tem aposentadorias de 20, 30 mil reais absolutamente indevidas, inexplicáveis, fruto de uma legislação absurda que ainda vem da era colonial. E você tem, de um outro lado, o trabalhador da iniciativa privada que se aposenta pelo INSS, que não é o vilão da história, mas é o único que vai pagar o pato. Então, isso tem que ser negociado. O próprio governo desfigurou seu projeto original. Enquanto, se ele fosse voltado para o funcionário público para corrigir as distorções, ele teria validade. Do jeito que ele está no Congresso, eu torço para que ele não seja aprovado. Mas que a nossa Previdência tem que mudar, tem que, né? Senão o Brasil não vai aguentar pagar.
Ok, vamos continuar então aqui. A pergunta vem lá do Rio Grande do Sul. É verdade que a jornada de trabalho será de 12 horas diárias? Não, as pessoas estão sendo enganadas por esse tipo de coisa. A jornada pode ser de 12 horas, mas ninguém, por exemplo, que trabalha em horário administrativo vai ser obrigado a fazer 12 horas. Por quê? Porque o empregador vai ter que dar 36 horas de folga entre o início, o término de uma jornada e a outra. Então, ninguém vai fazer isso em horário administrativo. Isso, na verdade, regulamenta o que já existe de fato em turno, que é o trabalho de enfermeiros, de vigilantes, porteiros, esse tipo de coisa. Ok. A Vânia, de Presidente Prudente, ela diz: gostaria de saber se eu posso vender todos os dias das minhas férias, porque gosto de acumular quando vence umas férias e no máximo 4 meses já vence outra. Adoro o seu programa, não perco todos os dias. Obrigada, Vânia. Hoje ela poderia vender 10 dias e a legislação não permite que existam férias vencidas em mais de uma, ou seja, não pode acumular 3 férias, 4 férias para poder tirar na aposentadoria ou num determinado momento. Quando quiser. O que acontece com a reforma é que ela vai flexibilizar esse tipo de negociação. Vai passar a ser possível. Ok. A Érica, de Tanabi, ela diz: eu sou doméstica, trabalho sem registro porque eu não quero ser registrada devido à situação. Quero saber se mesmo sem registro tenho direito das férias em dinheiro, se eu quiser. Olha, a própria palavra dela, ao dizer eu não quero ser registrada, ela tem 2 opções, né? Porque quando ela sair do emprego, ela vai entrar com uma ação na justiça contra a patroa, o que já, na minha opinião, já é uma situação ruim, que já demonstra mas isso você está dizendo que ela vai fazer isso, se ela não for fazer isso? É muito difícil você encontrar uma pessoa que vai dizer: não quero ser registrado porque eu não quero ter direitos. Mas ela mesma está perguntando se tem direito de férias. Se ela trabalha sem registro, ela não tem direito nenhum. Ela só vai ter direito se ela trabalhar registrada. Aí ela está ao amparo da lei. É aquilo que eu falo. A informalidade implica na clandestinidade. Clandestinidade não tem direito. Tem que ser formalizado, tem que ser registrado. Exatamente. É isso. Sem registro, sem direito. Exato. A pergunta agora é a seguinte, deixa eu ver se a pessoa se identifica aqui. Cláudio, boa tarde. A pergunta é: os processos que estão em andamento, que não foram julgados, é da Rita de Cássia, que não foram julgados, vão ser alterados, os processos trabalhistas? Não, nada muda na questão processual. Isso aí para qualquer coisa, inclusive na questão da reforma previdenciária. Quem tem o que já está em andamento se rege pela lei que era vigente na época da distribuição do processo. E não vai mudar muita coisa no processo trabalhista. O que vai mudar é o direito de entrar com a ação. Isso sim vai ser a criação. Está se investindo na negociação, na tentativa de conciliação antes de buscar a justiça do trabalho e impedindo ações oportunistas, que é uma coisa que se tornou uma indústria na justiça do trabalho. Ok, vamos continuar aqui. A Ana, ela diz: boa tarde, eu sou de Natal, adoro o seu programa. A nossa telespectadora, que é de Campinas, 019, ela diz: também amo o seu programa. Meu esposo já tem 30 anos de trabalho e 44 anos de idade. Como vai ficar para ele? Se for aprovada a reforma previdenciária do jeito que está, o que eu particularmente não acredito, ele vai ter que se submeter às regras novas, se ele não tem ainda o direito a se aposentar proporcionalmente. O direito adquirido ele se dá quando eu já tenho, na época da mudança da lei, o direito a exercer, a receber o benefício. Se eu não tiver esse direito, eu não tenho direito adquirido, eu tenho expectativa de direito. Aí entram as regras de transição. Toda reforma no Brasil tem, que pega aquele pessoal para qual faltam 2 anos, 3 anos, 4 anos, e que não é justo você compará-lo com quem está no mercado de trabalho só há 10. E vai ter todo o seu contrato de trabalho, a sua vida de trabalho, regida pela nova lei. Aí a Luciana, que é cabeleireira, ela faz a mesma pergunta, mas ela é autônoma. Vale a mesma coisa? Vale a mesma coisa. Se ela já tem hoje, por exemplo, o tempo para se aposentar, a lei pode mudar, que não vai mudar a regra dela. Okay. Mas se ela não tem tempo para se aposentar, ela vai submeter às novas regras. Tá joia. A Isabeli, ela tá falando: assiste o seu programa, eu e minha sogra amamos, manda um beijo para você e para sua sogra. E ela pergunta: eu trabalho há 5 meses, eu já posso tirar férias? Não, é só depois de 1 ano. E você não quer tirar férias ainda, né? Não, vamos trabalhar mais.
A Fabiana, ela diz, boa tarde, meu nome é Fabiana. Como que fica o tempo de trabalho para poder pegar seguro-desemprego? A regra do seguro-desemprego ainda não vai mudar. Eles vão mexer no seguro-desemprego, mas ele nem é previsto pela CLT. O seguro-desemprego tem lei própria, ele é muito mais uma matéria assistencial e previdenciária, de seguro social, do que propriamente de direito trabalhista. O que vai mudar é que, por exemplo, uma das mudanças que eu achei significativa foi a questão da possibilidade do acordo. Hoje, quando você pede demissão, se o patrão não quiser mandar você embora, você arrumou um emprego melhor ou qualquer outro motivo, você sai sem direito a sacar o fundo de garantia e só recebendo os dias trabalhados e acabou. Hoje possibilita que se faça o seguinte: você faz um acordo com o empregador, ele te manda embora, ele não paga a multa de 40%, essa multa fica reduzida, ele tem uma série de benefícios, é um valor menor, mas você sai podendo levantar 80% do fundo de garantia. Mas aí não tem direito a seguro-desemprego, porque é uma demissão por acordo. Que, inclusive, para quem já olhou uma folhinha de rescisão, já existe essa possibilidade nas opções por pedido do empregado, por demissão sem justa causa, por justa causa e por acordo. Só que a lei nunca autorizou por acordo, ele estava lá no papel, mas ele nunca podia gerar nenhum tipo de efeito, porque ele não era previsto em lei. Ok. Agora a pergunta vem da Sueli das Neves, de Presidente Prudente. Beijo, Sueli. Gostaria de saber o seguinte, tinha umas férias vencidas e aí eu tive um acidente de trabalho. Quando eu voltar, eu recebo logo? As vencidas, ela tem direito, inclusive, a exercer. Agora, quando o empregado fica afastado, ele perde o direito às férias. Agora a pergunta... Obrigada. A pergunta vem lá da Bahia. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Boa tarde. É a política civil estadual que vai entrar? E em que regra? Não entendi o que Se ele está falando da Polícia Civil Estadual, o servidor público estadual não vai estar alterado por essa legislação. Na questão da Previdência, eu acho que foi o grande erro disso, tirar estados e municípios e os servidores da reforma previdenciária, quando o grande problema, o grande gargalo de dinheiro é justamente no setor Verdade. público. A Elisa, ela é de Minas Gerais e ela pergunta o seguinte: eu estou afastada do trabalho há 6 meses por motivo de saúde. Eu tenho plano de saúde cooperativo. A empresa pode cancelar o meu plano? Não, ela não pode cancelar o plano dela. A pergunta vem daqui de São Paulo mesmo e a nossa telespectadora diz: boa tarde, Cláudia, eu tenho 47 anos e contribuí 32 meses. E minha aposentadoria vai ser integral, contribuí com 20%. Ela é servidora pública? Então, é isso que eu tô achando estranha essa sua pergunta. Pode reformular que eu faço de novo, ok? Tem perguntas chegando também pelo Instagram da Rede Vida. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A Tamile09, ela fala: boa tarde, eu trabalhei como cuidadora de idosos por 2 anos. Logo que eu entrei no trabalho, assinaram a minha carteira. Só que uma semana antes do fundo de garantia, minha patroa deu baixa na minha carteira. Até aí, tudo bem. Passou um tempo e eu trabalhava até domingo de manhã. Só que no último feriado do Dia do Trabalho, eu não fui e quando cheguei na terça, fui demitida. O que eu posso fazer? Ficou meio confuso entender... porque pelo que eu entendi, ela já foi demitida oficialmente antes. Olha, ela diz: eu trabalhei como cuidadora de idosos por 2 anos, logo que eu entrei no trabalho. Por 2 anos. É que não tem ponto, eu fui lendo tudo. 2 anos, ponto. Logo que eu entrei no trabalho, assinaram minha carteira. Só que uma semana antes, eu acho que antes da decisão de ter fundo de garantia para a categoria de empregada doméstica. A patroa deu baixa na carteira. Até aí, tudo bem. Passou um tempo, então ela disse que trabalhava todo dia, até no domingo de manhã, e ela não foi, e ela foi demitida. E ela tem direito a entrar na Justiça do Trabalho com uma ação trabalhista e até merecida nesse caso, né? Porque a patroa dela usou de má fé. Ok. A Neide, ela é do Rio de Janeiro. Ela pergunta: o servidor público aposentado vai continuar contribuindo como é hoje? A regra não vai mudar em nada para o servidor público aposentado e nem para o servidor da ativa, porque o governo não teve a coragem de enfrentar o grande problema do sistema previdenciário brasileiro. Ok. A Zélia, ela tá falando o seguinte: amo o seu programa, obrigada, Zélia. Você não acha que no lugar de fazer essa reforma, não era melhor diminuir o salário dos deputados, senadores, governadores e presidentes? Olha,
o barato sai caro. Não é diminuindo o salário de alguém que você vai automaticamente resolver. Primeiro que não resolve o problema. Seria, sim, um ato de boa vontade, mas não resolveria o problema. E para surpresa, ela pode não saber disso, mas você tem aposentados e pensionistas hoje no Brasil recebendo mais de 40 mil reais por mês. E de um sistema totalmente absurdo e que quebra municípios, quebra estados. Você tem gente que faz concurso numa cidade pequena para merendeira, por exemplo, para ganhar R$1.000 por mês, mas como é amiga de um vereador ou de um prefeito, é nomeada chefe de departamento e vai ganhar 20. Ela vai se aposentar com 20 mil depois de 5 anos, Cláudio. Isso é isso que está arrebentando o caixa das prefeituras, dos estados. Essa distorção, e o problema é quando eu vejo funcionário estadual ou municipal indo para a rua para defender privilégio de meia dúzia de amigos do rei. Porque eles não são beneficiados por isso. E é isso que eleva o custo e os impede de terem aumento, de terem um salário justo. A professora que ganha pouco deve isso àquela meia dúzia de professoras apadrinhadas que foram nomeadas para cargo de chefia na Secretaria de Educação e se aposentaram com 20, 30 mil enquanto ela ganha 2. É preciso que as pessoas tenham consciência da força que têm e do que elas realmente devem, pelo que elas devem brigar. Então, ó, gente, é assim, ouvido bem aberto, olhos atentos, pegar informação, não se fechar para uma conversa como essa, para conhecer um ponto de vista que traz pra gente clareza, fatos, informação limpa. Isso é importante. Muito obrigada, volte sempre. Dr. Roberto Mohamed, você já sabe, né? Tem escritório no Rio, São Paulo, Santos, Brasília. Você pode entrar em contato através do site, que é o mohamed.com.br, ou até mesmo ligar no 013 3289 5472. Até a próxima, doutor. Até logo. Foi um prazer. Obrigada.